Capítulo 13. Só você esperar. Quando isto foi revelado, algo estalou dentro das cabeças dos espectadores. Muitas pessoas não podiam se impedir, mas virar para olhar em Sumu com descrença em seus olhos. Então era isso. Ian Kai estava satisfeito que ele tinha adivinhado corretamente. Sumu realmente tinha um motivo oculto. Embora ele tivesse pensado que era algo relacionado ao lucro ou reputação, ele não tinha pensado que era na verdade para seus próprios desejos sexuais. Ele também conhecia a filha do chefe He, mesmo que ela não foi escandalosamente bela, ela ainda era uma obra de arte. Corpo sedutor, feições delicadas, corpo esguio e a garota mais bonita em toda a aldeia com apenas 14 anos. Tal jovem garota, infelizmente tinha chamado a atenção de Sumu, provocando tais problemas. Que disparate! O rosto de Sumu estava vermelho como um tomate, tentando negar a verdade. Os dois homens continuaram a dizer: eu não disse nenhuma mentira. Mesmo que nós dois irmãos temos as nossas faltas e fazemos alguns atos criminosos, caluniar o chefe e envenenar o seu arroz é algo que nunca faríamos. Pessoas colegas, vocês devem saber que sabotar os meios de subsistência dos outros é igual a sabotar o seu próprio. Então, como posso sobreviver? Tudo foi instigado por este pequeno pirralho. Esta declaração foi muito sincera, fazendo com que todo mundo começasse a rir. Em tempo hábil, Ian Kai perguntou: depois disto, quanto que ele prometeu dar? 52 pratas. O homem respondeu: 52, é muito. Ian Kai disse baixinho enquanto acenava. Durante estas brincadeiras, chefe He estava escutando com atenção. Isso fez entender a situação completamente. Virando-se com raiva para Sumu, disse: você é uma pessoa desprezível. Você realmente se atreveu a usar esses métodos sujos para obter a minha filha. Felizmente ela tem olhos e viu a sua verdadeira face. Ah, como poderia a Torre do Céu ter um discípulo tão degenerado? Você está arruinando o bom nome de sua escola. Você é vaidoso e egoísta, com uma personalidade completamente oposta ao irmão Ian. Sinto-me envergonhado por sua mãe e seu pai. Comerciantes que o cercavam também começaram a sentir mais desprezo nos atos ultrajantes de Sumu. O rosto de Sumu estava vermelho brilhante, pois sabia que ele não podia mais voltar ao vilarejo da Ameixa Preta. Pois sua máscara tinha sido tirada e seu verdadeiro rosto foi revelado. E a fonte de todos os seus infortúnios estava na frente dele. Este discípulo. Se não fosse por ele, ele teria sido capaz de ganhar o favor do chefe e continuar a ter sua reputação. Isso teria tornado mais fácil a ter o amor de sua filha para ele. Mas tudo o que ele planejou tinha ido para o lixo. Não só ele não conseguiu ganhar qualquer reputação, ele também tinha perdido a reputação que tinha anteriormente por ser um discípulo da Torre do Céu. Sob essa situação, Sumu colocou um rosto calmo e voltou-se para Ian Kai e perguntou: irmão, como posso chamá-lo? Ache por você mesmo. Ian Kai respondeu com uma piscadela. Respirando fundo, Sumu disse: embora você possa optar por reter a sua identidade, eu vou ser capaz de descobrir. Para você ter entrado na escola por 3 anos, mas você não é um discípulo oficial. Isso significa que você é um discípulo de teste e dentro de toda a escola, existem poços de você. Encontrar você será simples. Quando ele terminou, ele imediatamente virou-se e saiu. No final, ele tinha um pouco de força. Para aqueles que bloquearam seu caminho, ele os empurrou para o lado, caminhando para longe sem obstáculos. Quando ele saiu, as pessoas tinham acabado de se lembrar dos 2 homens de Ian. Mas onde estavam? Não havia nenhum traço, pois quando Ian Kai e Sumu estavam discutindo, eles haviam secretamente fugido. O desastre tinha sido finalmente resolvido. Ian Kai estava satisfeito, pois ele havia exposto o engano, ganhou a aprovação dos comerciantes e chefe He era especialmente grato a ele. O garçom também olhou para Ian Kai em adoração. Após a multidão se dispersar, a esposa do chefe também saiu. Tomando a mão de Ian Kai, quanto mais ela olhava, mais ela veio a gostar dele. Pelo contrário, o chefe estava cheio de preocupação. Sobrinho virtuoso Ian, hoje você ofendeu Sumu. Tenho medo que no futuro, isso vai lhe causar problemas incessantes. Após este incidente, chefe recomeçou a referir a Ian Kai mais intimamente. Com medo.
Yang Kai apenas sorriu. O portão principal tem suas próprias regras, então mesmo que ele me odeie até a morte, ele não pode fazer nada. Mesmo assim, você deve ser cuidadoso, sobrinho. Se por causa do seu envolvimento neste assunto você sofrer alguma desgraça, então eu como seu tio irei me preocupar muito. Eu vou ter cuidado. Ele consolou. Yang Kai era imensamente grato ao casal por estender uma mão amiga. Eles ainda insistiram que ele ficasse para o jantar. Originalmente Yang Kai queria, mas ele estava com medo da pequena distância entre ele e a esposa do chefe. Pequeno Yang, onde estão os seus pais? Onde você mora? Você já se casou? Olhando para isso, claramente a esposa do chefe queria ser sua mãe de lei. Sabendo disso, Yang Kai apressadamente saiu. Quando ele saiu, ele estava carregando um saco de arroz branco, mas ultrapassou em muita quantidade que 20 pratas poderiam comprar. Assim, durante um mês inteiro, Yang Kai não tem que se preocupar com suas refeições. Originalmente, Yang Kai estava preocupado que Sumu iria emboscá-lo em seu caminho de volta. Para Sumu ter um olhar inocente, ele era uma cobra sinistra e traiçoeira no interior. Isto não era impossível. Porém, mesmo quando Yang Kai voltasse, Sumu não tinha aparecido. Ele pensou sobre isso com cuidado. Não atacar era a escolha correta. Apesar de duelos entre discípulos muitas vezes resultassem em morte, o portão principal não permitia mortes desnecessárias. Em suma, se Sumu tivesse atacado em seu caminho de volta para a escola, então se isso vazasse, isso teria resultado em sua própria desgraça também. Se ele queria lidar com Yang Kai, então ele definitivamente viria a desafiá-lo, ao mesmo tempo fazendo um grande barulho. Quanto à questão da identidade de Yang Kai, não há dúvida que ele seria capaz de encontrá-lo. Na Torre do Céu, se Sun perguntasse um pouco, então naturalmente ele iria encontrar a sua identidade. A verdadeira força de Sumu, Yang Kai não conhecia, mas ele definitivamente estava no auge do corpo temperado. A única coisa foi que ele não sabia qual etapa exatamente. Parece que ele deve se concentrar mais em suas práticas. Caso contrário, Yang Kai realmente não poderia continuar vivendo na Torre do Céu. Sabendo disso, Yang Kai rapidamente voltou para sua cabana para praticar. Nesta hora, ele foi incapaz de praticar as notas do corpo temperado, mas ele poderia praticar as habilidades básicas que a escola deu. Essas habilidades básicas foram usadas para estabelecer as bases para o corpo temperado, para atingir o consumo espiritual além de seu próprio corpo. Este foi o objetivo. As artes Shaolin e o chicote de perna utilizado anteriormente por Yang Kai foram todos baseados em torno de seu trabalho de base. Se não fosse por isso, então as habilidades não podiam ser consideradas verdadeiras artes marciais. Eles só seriam considerados como a base de habilidades básicas, essenciais para todas as escolas e famílias. À esquerda da cabana de Yang Kai, existia uma figura de madeira. Isto foi feito a partir de uma árvore centenária por Yang Kai para a prática. Pequenas depressões estavam espalhadas sobre ele, havia até mesmo vestígios de sangue. Tudo isto foram feitos através dos muitos dias de treinamento diligente de Yang Kai. Assumindo a sua posição, Yang Kai começou a bater no boneco de madeira. Ele infundia toda a sua força em cada greve, batendo no boneco de madeira implacavelmente. Tem soava enquanto ele atingia o boneco de madeira. No entanto, depois de alguns golpes ele sentiu que algo estava errado. Ele sentiu claramente que os seus punhos e pernas estavam muito mais fortes do que antes. A partir de cada greve e o som feito, todos eles eram mais fortes e mais estáveis, sendo incomparável com antes. E ao longo do tempo, sua mão e ossos começaram a dar uma sensação dormente e quente. Isto indicou claramente que ele estava estimulando seus meridianos, aumentando sua afinidade atmosférica. Alcançar a quarta etapa do corpo temperado, dá a luz ao sentido atmosférico, desenvolvendo os seus meridianos e isso lhe permitia sentir a energia de forma mais clara. Esta sensação de calor era os meridianos de Yang Kai em desenvolvimento.